Gostaria que você abrisse a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Todos encontraram, amém? Já abriu seu telefone, seu iPad ou o livro sagrado? Amém. Versículo 13 nos diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Senhor Deus, nós estamos aqui, reunidos no nome de Jesus, temos te louvado, temos reconhecido, Senhor, que tu nos escolheste para ser o teu povo aqui nesta terra. Agora, Senhor, nós pedimos, fala conosco através da tua palavra, que nada venha nos desviar deste propósito, porque viemos aqui para isso, Senhor, para nos humilhar diante daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele que conhece e sonda os nossos corações. Espírito Santo, fala conosco, em o nome de Jesus. Amém. Amados, a carta de Tiago, ela é tão atual para nós como tivesse sido endereçada diretamente para nós ou para os nossos dias, como cristãos, como povo de Deus. Eu vejo nessa carta um manual de testes para mostrar o progresso, o nosso progresso, o nosso crescimento. Não sei se você parou para avaliar isso, mas quanto eu tenho crescido em Deus? Quanto eu tenho progredido na minha fé, na minha caminhada com Deus, nesta carreira que nos está proposta e que nós deliberadamente falamos sim para o Senhor. Ele nos chamou primeiro, Ele nos amou primeiro, mas um dia cada um de nós teve que dar este passo dizendo: sim, Senhor, eu te quero, eu te reconheço, eu quero o Senhor guiando, dirigindo a minha vida. E hoje, para nós falarmos que Jesus Cristo é o Senhor, vamos convir que é bastante fácil. Eu sei que é uma confissão que tem que ser genuína, que tem que ser verdadeira, mas que antigamente as pessoas que estavam sob o domínio
de determinados reinos, de determinados impérios, eles tinham que pensar 2 vezes para tomar essa decisão, dizer que Jesus Cristo era o Senhor. Porque quando eles diziam que Jesus Cristo era o Senhor, eles estavam colocando a cabeça deles para ser cortada, para serem enforcados ou para irem para a fogueira. As pessoas daquele reino ou daquele império, elas tinham como Senhor o seu imperador, o seu rei. Mas quando veio Jesus Cristo e foi apresentado, e eles experimentaram Jesus como Senhor, eles tinham que confessar. E hoje, para nós, é tão fácil. Você é cristão? Você é evangélico? E alguém já disse que ser evangélico, no Brasil, pelo menos, virou assim um modismo. Muita gente quer ser evangélico. Artistas querem ser evangélicos. Mas o que é a vida do evangelho na nossa vida? O que o evangelho tem que fazer na nossa vida para que isto aconteça, para que isto seja real? Então, quando nós olhamos para esta carta apenas de 5 capítulos, e eu quero fazer um desafio a você que lê a palavra de Deus, sempre ou costumeira, ou de vez em quando, leia Tiago. Estude a carta de Tiago e tire lições, faça uma avaliação da sua vida, do seu progresso espiritual, do seu crescimento, se aquilo que Tiago está ensinando aqui condiz com a nossa vida ou condiz com a nossa maneira de viver, de professar, de confessar ao mundo que somos cristãos ou que somos evangélicos. Falei esses dias, não sei se para alguém ou numa reunião, que quando as pessoas confessam que sou evangélico, nós deveríamos então perguntar: e você está evangelizando? Você está evangelizando aonde você vive, aonde você trabalha, aonde você estuda? O que o evangelho fez na sua vida? Qual a mudança? Qual a transformação de vida proposta por Jesus? Através da sua palavra. Através desta vida de Jesus, que veio ser e é para nós um exemplo. Então, faça isso. Tome a palavra de Deus e estude a carta de Tiago. Você vai descobrir coisas maravilhosas e talvez alguns puxões de orelha, não é? Dizendo: você não está fazendo assim. Você deve se corrigir. Aí você então vai descobrir aonde você precisa mudar, aonde você precisa melhorar. E nesses versículos que lemos aqui, nós iremos aprender alguma coisa sobre projetos humanos e a dependência de Deus. A carta de Tiago, ela foi dirigida a todos os cristãos. E nós estamos incluídos nisso. Nós, como cristãos, estamos incluídos. Então, a carta de Tiago é uma carta atual. É uma carta endereçada a nós também. Ela foi endereçada aos judeus da dispersão, que estavam espalhados por vários países, por várias cidades fora dos termos de Jerusalém. E eles já faziam parte da igreja de Jesus. Então, Tiago começou a observar, talvez uma congregação, talvez um grupo de pessoas, aonde ele foi observando que estava havendo alguns erros na confissão ou na maneira deles viver, como eles estavam se comportando.
Você pode voltar para o versículo 13 aí do capítulo 4. Quando ele diz: atendei agora, ou escutai, escutai vós que dizeis, ou vocês que estão falando, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos, e teremos lucro, ou ganharemos muito dinheiro. Tiago está falando para aquelas pessoas que estavam achando que tinham o direito de decidir sobre a própria vida. Nós lemos e às vezes nós cantamos que Jesus nos comprou com seu precioso sangue e que agora somos dele. Então, se ele nos comprou, nós não somos de nós mesmos. Nós pertencemos a ele, nós somos dele, nós entregamos a nossa vida a ele. Mas quando nós entregamos a nossa vida a ele, não é somente: Senhor, a minha vida é tua no domingo, a tua vida é minha na quarta-feira. Não, a nossa vida tem que ser todos os dias e por inteiro. Tudo aquilo que temos é do Senhor. Aquilo que temos é do Senhor. Ele tem entregado nas nossas mãos para ser mordomos daquilo que ele tem permitido nós alcançarmos, permitido nós conseguirmos, permitido nós granjearmos através dos nossos talentos naturais também. Mas ele é Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor da tua vida, ele é o Senhor da tua casa. Mas quando você lê pausadamente esses versículos, nós podemos também defender a ideia de que mal existe em nós planejarmos a nossa vida. Nenhum. Que mal existe em nós planejar os nossos negócios. Que mal existe em planejar quanto tempo vou passar em determinada cidade ou país. Que mal existe em pensar como administrar meu próprio tempo. Que mal existe eu escolher o meu casamento. Nada disso tem mal. Mas como nós estamos fazendo? A questão principal é que Tiago estava falando para homens e mulheres que confessavam ser cristãos, mas que na prática, no dia a dia, na sua vida, eles não colocavam seus planejamentos diante de Deus. Eles estavam agindo como todos, como pessoas comuns, como todos aí que nós ouvimos e lemos a respeito de pessoas que até estão próximas de nós ou ficamos sabendo. Que fazem, que desfazem, que compraram ou que venderam, que estão estudando, ou que estão trabalhando, ou que irão trabalhar. Eles estavam vivendo nessa prática de não colocar os seus planejamentos diante de Deus. Eles estavam agindo como todos agem, sem temer a Deus. Pessoas que não dependem de Deus, esquecendo-se da advertência de Jesus, lá em João 15:5, quando ele fala para os discípulos, quando ele está trazendo uma orientação, e ele foi e disse a eles: eu sou a videira, e vocês os ramos. Eu sou a videira, e vocês os ramos. Quando nós tomamos consciência de quem Jesus é, do poder, da autoridade, daquele que recebeu todo o poder nos céus e na terra, a quem o Pai confiou. E quando ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos, o seu coração enche de alegria, o seu coração enche de gozo, de certeza que você é o ramo, que você está ligado na videira verdadeira. E a videira verdadeira não é nenhum presidente, não é nenhum artista, não é nenhum milionário, não é nenhum sábio dos nossos dias,
mas é o próprio Deus. Aleluia. É o próprio Deus onde nós estamos ligados como ramos. E nós podemos até nos orgulharmos disso. Eu já estou ligado nele, e você? Eu já estou ligado nele, e você? Mas por estar ligado nele, existe alguma coisa que precisa acontecer nas nossas vidas. Ele diz, ele completa e diz: quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nada podemos fazer. Aí vamos perceber por que Tiago está falando com aqueles irmãos que Deus não estava, que eles não estavam incluindo Deus nos seus negócios. Deus não estava incluído no projeto deles. Onde está Deus incluído nesse projeto, nesses versículos? Em nenhum lugar. Todas as decisões têm como base o ser humano nesse versículo. O versículo 13 fala de alguém que despreza a participação de Deus na sua vida. Isso é muito sério. Você desprezar Deus na participação dos seus projetos, dos seus planos, como eu disse, da sua família, do seu casamento. Eu decidi, já está decidido e eu vou fazer. Uau! Se você quer, dessa maneira você pode ir, você pode fazer. Se você que já conhece a Deus, porque os ímpios não conhecem a Deus. Eles não têm por que temer a Deus. Porque eles não têm intimidade, eles não têm comunhão, eles não têm relacionamento com Deus. Mas quem tem, não pode agir assim. Eu me recordo de um irmão lá no Brasil que começou com um negócio pequeno e ele foi crescendo, ele foi progredindo, ele se tornou um empresário, né? Depois de um certo tempo, as pessoas, de um simples fabricante, ele se torna empresário. Ele começa a ser respeitado, não é mesmo, na cidade, através de reuniões ou negócios, enfim, às vezes pelo status da casa ou do carro. E uma vez nós confrontamos ele e falou: você acha que está certo você agir dessa maneira nos seus negócios? Ele falou: pera lá, eu sou crente, eu tenho compromisso lá na igreja, mas com os meus negócios eu quem mando. Eu quem decido. E as coisas estavam, não é mesmo? Não que ele estava indo mal, mas ele estava se afastando de Deus, sonegando impostos, deixando de pagar funcionários, de depositar o FGTS, enfim, fazendo coisas que um cidadão normal não faz. E ainda um chamado cristão. Queridos, a palavra de Deus, ela é uma espada que corta dos dois lados. A palavra de Deus é atual para nós. E, sendo assim, ela mesmo tem este poder, este efeito para alertar e corrigir as nossas vidas, para nós não cometermos o mesmo erro que aqueles irmãos ali que Tiago estava se referindo, chamando a atenção deles, mostrando a eles sobre a maneira que eles estavam vivendo. Projetos humanos. Então eles estavam dizendo, hoje ou amanhã. Então fala do quê? De tempo. Você está determinando quando vai ser. Vai ser hoje ou vai ser amanhã? Ou a próxima semana? Já está determinado que vai ser em janeiro. Quem decidiu isso? Eu. Iremos para a cidade tal. Iremos para tal lugar, para tal país. Fala o quê? De direção. Quem decidiu isso? Eu. E lá passaremos um ano, talvez um ano e meio, se for necessário, eu fico até 2 anos ou mais. Mas eu tenho um alvo que eu quero conseguir. Fala o quê? De tempo. Quem decidiu isso? Eu.
negociaremos e ganharemos muito dinheiro. Quem decidiu o tipo do negócio, o propósito do negócio? Fui eu, que decidiu todas as coisas. Decidiu todas as coisas. As pessoas estão dentro das igrejas, as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, a vida de Jesus, a vida dos apóstolos, estão ouvindo domingo após domingo, dia após dia, Deus tem falado, mas elas continuam agindo como ateus. Elas não acreditam, elas não deixam entrar essas palavras, porque essas palavras têm que trazer alguma mudança, alguma transformação. Ela mexe conosco. Então, elas estão deixando Jesus, elas estão deixando Deus à margem de todos os seus negócios. Quando nós deixamos Deus à margem, nós também sacrificamos esposas, nós sacrificamos maridos, nós sacrificamos filhos, nós sacrificamos a família, nós sacrificamos a igreja de Deus. Porque o meu projeto tem que prevalecer. Aconteça o que acontecer, ele vai, eu vou vencer. Então Tiago complementa no versículo 16. Não sei se você está acompanhando. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, e toda vanglória como essa é maligna. Toda esta vanglória, pessoas que ficam se gabando, se gloriando, se jactando nas suas pretensões, ele diz, toda vanglória como essa é maligna. Agindo assim, nós caímos no pecado da presunção. Presunção vem de um entendimento errado de nós mesmos e das nossas ambições. A presunção é assegurar a nós mesmos que o tempo está do nosso lado, o tempo está a nosso favor, nada vai acontecer. Eu não vou perder o trabalho, eu não vou perder as casas, eu não vou perder o negócio, eu vou vencer, e lá eu farei isso. Presunção é fazer os nossos planos como estivéssemos no total controle do futuro. Aquele que pensa que pode administrar o seu futuro é tolo. A vida não é incerta para Deus, mas é incerta para nós. Nenhum de nós aqui pode garantir que estaremos vivos às 6 horas da tarde. E às vezes nós até brincamos, você vai estar lá se Deus quiser, se eu estiver vivo, se o Senhor permitir. Então, essa postura é a mesma que Jesus reprovou na parábola do rico insensato, lá em Lucas capítulo 12. Se pudermos, vamos verificar Lucas capítulo 12. Eu sei que os irmãos conhecem bem. 12:16 ele diz, ele lhes proferiu ainda uma parábola. Jesus, o campo de um homem rico produziu muito, mas pensa numa produção grande. Com certeza deve ter dado 100 por 1. Cada semente estava produzindo 100. E esse homem, com certeza era um fazendeiro, ele arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Então eu vou fazer uma coisa. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens.
Depois de tudo isso, eu vou falar à minha alma: ó alma, tens em depósito muitos bens, muito dinheiro, para muitos anos. Alma, descansa, come, bebe, goza a vida, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, ô louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amados, no versículo 14, nós estamos vendo que alguns ignoram a vontade e a dependência de Deus. Tiago agora traz uma resposta para aquelas pessoas soberbas. Vós não sabeis o que sucederá e o que é a vossa vida. O que é a vossa vida, meu irmão, que você está fazendo tantos projetos? O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo dissipa, como um nevoeiro. Tem muitas cidades do Brasil que tem nevoeiro, principalmente lá no sul. Os irmãos que são do sul lembram muito bem disso. Levanta aquela neblina. Mas de repente o sol sai, já se foi a neblina. Se saiu de casaco, você é obrigado a tirar o casaco, porque vai esquentar, o sol está raiando. Então é o lugar onde dá 4 estações num dia só. Isso é o que falavam lá. Eu experimentei isso. Então, a nossa vida, o que é a nossa vida? Sois apenas como neblina, sois apenas como um sopro. Pronto, acabou. Já não soprou mais, já morreu. Já não existe, já não está mais aqui. Quem falou que ia viver 150 anos? Não está mais aqui. Foi tão jovem, mas foi, porque ninguém sabe. A vida é como um sopro. Warren Wiersbe apresenta alguns argumentos para revelar a tolice de se ignorar a dependência de Deus. Não podemos ignorar. Ele fala em primeiro como a complexidade da vida. Pense em tudo que envolve a vida. Hoje, o amanhã, vender, comprar, ter lucros, pagar, casar, ter filhos, perder filhos, estar aqui ou ali. A vida é feita de pessoas, de lugares, de atividades e alvos dia após dia, mês após mês, ano após ano. Todos nós tomamos decisões cruciais dia após dia, porque a vida é complexa. Nós não podemos sentar e esperar que o mundo vai passar na nossa frente e aquilo que nós quisermos, nós vamos apertar um botão e isso vai acontecer. Não, nós temos que levantar cedo, nós temos que ir trabalhar, nós temos sim que se programar para todas as coisas. Ele também fala sobre a incerteza da vida. Esta expressão é baseada em Provérbios 27. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Ele fala sobre a brevidade da vida. Tiago compara a duração da vida como neblina. Jó e Davi também falaram que a vida é como um sopro, como uma sombra que passa. A sombra. Às vezes você está debaixo de uma nuvem e de repente faz uma sombra. Mas daqui a pouco ela se muda e ali já não tem mais sombra. Ué, cadê a sombra? Já foi. Ah, cadê aquele fulano? Já era. Já enterraram ele. Já não existe mais. Já não vive. Esse comentarista fala também sobre a fragilidade da vida. Davi novamente dizendo para Deus: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual a soma dos meus dias. Ah, quantos de nós gostaríamos de saber a soma dos nossos dias? Será que eu já não estou jogando no segundo tempo? Tem muita gente que acha que vai jogar os 90 minutos, mas o juiz falou: sai agora, vai entrar outro no seu lugar.
né? E tem gente que sai bravo, sai mesmo praguejando com o juiz, por que não me deixou até o final? Mas o seu tempo acabou, é outro que vai jogar. E na vida em que vivemos, será que o nosso tempo já, né, não está terminando? Ah, não, porque meu avô viveu 99 anos, com certeza eu vou viver 97. Puro engano. Puro engano. Tem famílias que têm tradição de todos viverem acima de 80, 90, não é? Mas nem sempre acontece igualzinho. Então, Davi está aqui falando, está pedindo para Deus, dá-me a conhecer o meu fim. Será que é porque ele queria fazer outros grandes projetos? Mas não, ele faz uma confissão aqui, irmãos, que nós podemos também pedir a mesma coisa para nós, para os nossos dias. Ele diz, eu quero conhecer o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Em outras palavras, Davi estava dizendo ou pedindo a Deus para ter uma visão clara da brevidade dos seus dias, para melhor fixar a sua atenção nas coisas eternas, nas coisas que não ficarão aqui nesta terra, nas coisas que não são passageiras, naquelas coisas que nós lutamos, que damos a vida, que gastamos de repente. Para que foi tudo isso? Foi em vão. Não vai levar. Existe um ditado brasileiro. Tem gente que pensa que vai levar tudo isso no caixão. Vai ficar tudo aí. E é verdade. Mas às vezes nós somos pegos de surpresa, fazendo a mesma coisa que aqueles que não temem ao Senhor. Eu quero fixar a minha atenção. Eu quero fixar a minha sabedoria, a minha energia nas coisas eternas. Aleluia. Naquelas que você vai chegar na presença do Senhor e Ele vai dizer, estou feliz com você, estou satisfeito com você, que fixou, que deu, que entregou a sua vida para estas coisas eternas. Mas Senhor, olha lá, todo aquele grupo ali, foi você que orou, foi você que falou do meu amor para eles. E eles foram salvos e estão aqui por causa da sua vida. Fixar a nossa atenção nas coisas eternas. Tiago 15, aqueles que obedecem à vontade de Deus. Ainda bem que tem água aqui, porque hoje a minha boca está secando com muita facilidade. Aqueles que obedecem à vontade de Deus. Então ele diz no versículo 15, em vez disso vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se for da vontade dEle, não só viveremos como também faremos isto ou aquilo. Ah, é diferente. É diferente. Então, a palavra nos responde, diz que o coração do homem pode fazer planos. Nós temos que fazer planos, baseados, confirmados na vontade de Deus. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Provérbios 16:1. Vem do Senhor, essa resposta que você está clamando, que está pedindo. E às vezes, quando não se pede nada, não pede direção, não pede orientação do Senhor, você vai e faz, depois diz, Deus, por que deu errado? Ele falou, mas você nem conversou comigo, você nem pediu a minha direção, não pediu a minha orientação. O apóstolo Paulo também escreve em Filipenses 2:5. Eu amo demais este versículo. Tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós. Nós precisamos ter esse sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas o que é esse sentimento que Paulo estava falando? Que sentimento é este? É a dependência
de Deus. Jesus é a dependência do Pai. Jesus mostrou isso em todo o tempo que esteve aqui no seu ministério na terra. Submisso ao Pai. Estou fazendo a vontade do Pai. Ele me enviou. Eu faço tudo o que Ele quer. Tudo o que lhe agrada. Jesus, se buscarmos ali no Evangelho de João, está repleto, está permeado desta palavra de Jesus em fazer a vontade do Pai. Quando nós fazemos a vontade do Pai, quando nós fazemos aquilo que Ele quer, nós estamos dizendo, confessando que nós estamos dependendo dEle. Dependendo dEle. Nós não vamos forçar nada, porque tem gente que força um pouquinho, não é, as coisas. Me contaram uma história muitos anos atrás de um cidadão que conheceu duas moças e ele não sabia por quem decidir para casar. E ele pensou com ele, eu vou fazer algo assim. Eu vou sentar na minha carroça, não é? O cavalo vai me conduzir. E as duas, né, uma morava para a direita e outra morava para a esquerda. Os irmãos já estão rindo porque já conhecem a história. Ele falou, eu vou sentar aqui. E o animal vai me levar. Mas o coração dele estava inclinado mais para aquela moça da esquerda. Então, quando chegou na bifurcação assim, ele viu que o cavalo estava querendo ir para a esquerda, ele deu uma cutucadinha assim na rédea, aí o cavalo mudou e foi para a direita. Que adianta orar? Que adianta pedir, Senhor, aonde ele for, eu vou casar com aquela fulana. Quando chega no momento, eu vou forçar a situação. Quantas vezes nós fazemos isso? Forçamos a situação e diz, não, mas Deus me conduziu. Não, foi você que forçou a situação. E às vezes, nós não sabemos discernir o que Deus está falando, porque nós queremos ouvir sim, nós queremos ouvir o sim de Deus. Mas o sim dele não é para aquele momento, não é para aquela hora, não é para com aquela pessoa que você está pensando ou planejando, não é. Outra parecida com essa, não sei por que está me vindo essa agora. A moça que estava indecisa também para o casamento. E aí ela falou, vou fazer um sinal. Já contei isso aqui há uns 19 anos atrás. Quem não estava aqui não sabe. E aí ela foi fazer um teste. Se é mesmo para mim casar, eu vou discernir. O sino da igreja vai me dar a resposta. Olha só que estratégia. O sino da igreja vai me dar a resposta. E ela estava ali dormindo, ouviu o sino, e ela estava pensando na pessoa. Sabe o que ela entendeu com o sino? Ela entendeu que o sino falava assim, é o João, é o João, é o João. Levantou cedo, assim, mais animada do que o dia anterior. Mamãe, papai, está decidido, é o João. Eu tive a resposta esta noite, através do sino lá da igreja, não é? É o João. Foi, pá, casou com o João. Passou uns 2 anos ali, a coisa já desandou. Ai, aonde eu errei? Aonde eu errei? Aonde eu errei? Aí ela estava também dormindo aquela noite, pensando nessas coisas, e o sino tocou. Aí, sabe o que ela entendeu? Não é não, não é não, não é não. Mas aí era tarde. O que fazer com o João? Nós precisamos buscar em Deus discernimento se é a vontade de Deus. O meu coração está estourando, o meu coração está explodindo de desejo de ir embora lá para os Estados Unidos.
todo mundo está indo, todo mundo está dizendo que é bom, que vai dar certo, não é? Mas nós temos que discernir se é vontade de Deus e não estar forçando um pouquinho, não é mesmo? Ah, se você pagar tal, alguém consegue o visto. Já tentei 2 vezes, não tinha jeito. Mas agora então tem que dar um jeitinho. É o nosso jeitinho. Mas não é Deus falando. Não é Deus respondendo. Nós temos que andar no compasso de Deus. Senhor, se for da tua vontade, isso vai dar certo. Amém. Aí aquilo dá certo. Muito obrigado. Agora, mas só que tem mais uma caminhada. Senhor, se o Senhor falar não aqui, é não. Eu vou me resignar, eu vou ficar. E confiar em Ti que vai fazer, o que vai promover, o que vai restaurar, edificar. Mas confiemos em Deus. Façamos a vontade de Deus. Se somos filhos, se somos herdeiros, se confessamos isso na nossa vida, façamos a vontade dEle. A vontade dEle. Então, como eu disse, que o Evangelho de João está permeado de exemplos de Jesus fazendo a vontade do Pai. Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Não procuro a minha própria vontade, mas sim daquele que me enviou, o Pai. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Mas é a vontade do Pai que isso aconteça. Vamos para o versículo 17, que ele nos fala sobre as pessoas desobedecem e não se submetem à vontade de Deus. Conhecimento implica em responsabilidade. As pessoas conhecem a vontade de Deus, mas deliberadamente desobedecem. Eu sei que está escrito aí que não é para fazer isso, mas eu vou fazer aquilo que me agrada. O que já está decidido na minha cabeça. Então vai desobedecer deliberadamente. Então o nosso pecado torna-se grave. Por quê? Mais hipócrita e mais danoso do que o pecado de um incrédulo, de um ateu que não conhece o caminho, que não conhece o senhorio de Jesus. Mais grave porque pecamos contra um maior conhecimento. Nós já conhecemos. A venda que existia em nós já foi tirada. E nós temos conhecimento da palavra de Deus. Mais hipócrita porque declaramos que cremos, mas desobedecemos. Declaramos que Ele é soberano, declaramos que Ele é Senhor, mas as coisas vão ter que sair de acordo com a nossa vontade. Pare e pense. O Senhor está falando com você. Então que o Espírito Santo nos convença da nossa presunção, da nossa arrogância, para que Ele, o Senhor Jesus, seja entronizado nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos projetos, nos nossos negócios, nos nossos estudos, no nosso casamento. Se Ele falar que não, Senhor, eu abro mão, mas eu quero fazer a Tua vontade, eu fico com a Tua vontade. E quais são as recompensas daqueles que fazem a vontade de Deus? Daqueles que se submetem ao senhorio de Jesus? Eles se regozijam em profunda comunhão com Cristo. Ele tem as suas orações respondidas. Tem a garantia de uma gloriosa recompensa na volta de Jesus. Ah, que coisa gloriosa! Aonde Jesus dirá, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança, ou entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Todos nós queremos ouvir isso. Mas então vamos andar nessa vontade do Pai. Vamos submeter a nossa vida. Meus irmãos, nós estamos chegando no final de mais um ano. Graças a Deus, apesar das lutas, das provações, dos percalços, enfim, de dores
perdas ou enfermidades, mas nós estamos aqui, podemos glorificar ao Senhor. E eu convido a todos a fazermos uma reflexão com essa breve palavra. Eu não sei como foram os seus planos, os seus projetos neste ano, se eles aconteceram, ou se estão dando errado por alguma razão. Não sei também se Deus estava incluído nesses projetos que nós fizemos ou que foram feitos, mas que o ano novo que está às portas seja um ano de total mudança nas nossas vidas. Vamos incluir Deus, submetamos a Ele a nossa vida, ao senhorio dEle, para que o seu nome seja exaltado nas nossas vidas. É isso que precisa acontecer, o nome dEle sendo exaltado nas nossas vidas. Vamos incluir Deus em todos os nossos projetos, nas mínimas coisas. Vamos dizer: Pai, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Interessante que às vezes nós oramos e oramos. Existe uma oração que você conhece quando Jesus deu uma direção aos seus discípulos dizendo, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, é o reino